Salmo 55, do verso 6 até o 11, a gente lê assim: Então eu disse, quem me dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros. Nela permeia o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam as ruas. Aqui o salmista ele encontra uma situação na cidade tão pesada, que ele cogita fugir para o deserto para encontrar refúgio. A cidade não é refúgio, mas o deserto é refúgio. E isso implica uma tensão, porque o deserto, necessariamente ao longo da Bíblia, em vários momentos, ele é retratado como lugar sem vida, como lugar infértil, como lugar difícil de sobreviver. Mas o salmista ele prefere fugir para o deserto do que continuar na cidade. E a gente encontra, curiosamente, esse movimento de fuga para o deserto em algumas histórias muito específicas na Bíblia. Por exemplo, a história de Agar, a história de Moisés, a história de Elias e a história também de Davi. É um movimento curioso, mas acontece em outros momentos. Uma imagem muito bonita aqui nesse salmo é a imagem da pomba. Ele diz que gostaria de ser como a pomba para fugir. Essa não é qualquer pomba, é uma pomba do rochedo. É uma pomba que encontra uma fresta entre as rochas para colocar seu ninho e fazer seu habitat. Agora o verso 9 ele tem uma tradução curiosa. Ele usa o verbo balá, que significa engolir, e o verbo palag, que significa confundir. A ideia é que Deus engula a língua dos ímpios, engula a língua dos curiosos que cogitam e falam do que é mal. De toda maneira, esse salmo aqui ele reforça mais uma vez uma coisa que nós temos falado em vários momentos ao longo dos salmos. Esse salmo fala do discurso maldoso, do discurso mentiroso, da difamação e da violência das palavras. O salmista ele não encontra descanso na cidade, ele prefere fugir para o deserto por causa do uso das palavras. As palavras são poderosas, o discurso é poderoso. Com o discurso a gente pode promover a vida ou a morte. E mais uma vez o salmista fala do caos que a vida se torna quando as pessoas usam as palavras, o poder do discurso, para espalhar morte e maldade.